Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Bom dia a todas e a todos. Desculpem o atraso, mas é que o computador resolveu reiniciar. Mas estamos aqui unidos em nome de Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos queridos, sejamos todos muito bem-vindos nesse sábado que se inicia, que os nossos pensamentos hoje fiquem firmes nos nossos estudos, mas que os nossos corações estejam também em preces pela nossa Mãe Sublimes que está hospitalizada. Então, vamos, o tempo todo elevar uma prece para que ela seja bem assistida pelos médicos, pelos enfermeiros, por todo o pessoal da área médica, que ela esteja sendo bem assistida pelos bons espíritos e que ela seja fortalecida pelas nossas preces, com esperança, com fé, que tudo sempre está nas mãos do Criador. Então, meus irmãos queridos, vamos dar início às nossas reflexões de hoje. Com a leitura inicial do livro Fonte Viva, hoje estamos no capítulo bem sugestivo, Persiste e Segue. É retirado da primeira carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, e diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, tadinho de Paulo, tinha o joelho todo bichado, igual o meu, E olha que andou, viu? Paulo foi o discípulo, o seguidor de Jesus, que graças a ele hoje estamos aqui falando das coisas de Jesus. Foi o discípulo que mais andou. O lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e da inundação que lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Olha, então está falando que quando a gente desanima, a coisa vai só de ladeira abaixo. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las. Então, que nós não nos cansemos de confiar, de orar e de trabalhar. Na continuidade levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. A pessoa que viaja, se ela fica invigilante, ela passa do ponto, ou desce num ponto anterior, queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. Então, para a gente não deixar nos envolver pela
pelo perigo das ilusões. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum, quando a gente deixa de batalhar, de persistir, né? Usa os joelhos sadios, não se dispondo toda a vida a mobilizá-lo quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Paulo não cansou, mesmo com os joelhos bichados, desconjuntados que ele tinha, ele continuou andando, distribuindo a palavra. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro das nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, aqui Emmanuel nos explica, meus irmãos, que se nós desanimarmos, em vez da nossa subida ser passinho a passinho, nós vamos ficar séculos indo e voltando e não subindo. Que nós sabemos que o nosso destino é sermos espíritos puros. E para isso a gente, né, volta para a vida na carne, volta para a espiritualidade, volta para a vida na carne, mas até quando? Nós sabemos que vai ter um fim que depende de nós sermos espíritos puros e não precisarmos mais reencarnar. Mas está sempre nas nossas mãos. Então, meus irmãos, o tema de hoje é para a gente não desistir. Não desistir. Mesmo com os joelhos desconjuntados, se não dá para andar, a gente senta, né? Empurra. Alguém empurra a cadeira, a gente empurra a cadeira e vai, né? Então, melhor seguir, não é mesmo? Meus irmãos queridos, hoje nós vamos fazer a nossa leitura. Olha, tá passando errado aqui, né, gente? Deixa eu só... Aqui. Hoje o tema de hoje é pureza. Olha que beleza. Vamos botar aqui. Pureza. Pronto. Aí. Então, o tema do nosso estudo de hoje é pureza, retirado do livro de Aviluz, de psicografia de João Nunes Maia, editado pelo Espírito de Shaolin. E hoje quem vai fazer a pergunta para Jesus é Tiago Menor. Tinha 2 Tiagos entre os apóstolos dele. Por haver 2 Tiagos figurando no colégio do apostolado do Mestre, passemos a chamar o que agora focalizamos de Tiago Menor, não por ser menor do que os outros discípulos de Jesus, pois esse Tiago foi grande demais, mantendo sempre um certo equilíbrio. Tiago era aquele, sabe, que quando os discípulos ficavam todo medroso, Tiago mantinha um equilíbrio ali, nas horas mais difíceis do cristianismo. Tiago tinha certas pretensões e alimentava algumas esperanças sob forma de ideias. Compreendia que o homem de bem não podia participar da ignorância e que toda alma iluminada era iluminada pela sabedoria. Sabedoria essa que transcende a todas as prerrogativas. Para Tiago Menor, o saber não ocupa lugar. E ele é dono de todos os lugares. Então, Tiago Menor tinha essa convicção de que o saber era necessário, que o saber não ocupava lugar.
Então, o tempo que Tiago Menor tinha livre, ele estava estudando. Tiago Menor tinha por amor, zelo pela pureza, que no seu entender não deixa de ser irmã da sabedoria. Então, Tiago pensava assim: para a pessoa ser pura, ela tem que ter a sabedoria para saber distinguir a ilusão do bem, não é mesmo? E como via muitas falhas na sabedoria terrena, Tiago procurava outra sabedoria, os conhecimentos espirituais. Então, Tiago partiu para o lado dos conhecimentos espirituais, porque ele via que havia muita coisa errada em volta dele. Tiago era conhecedor das antigas ideias do filósofo Hermes, o homem que acreditava ser 3 vezes sábio. Jamais Tiago deixara de folhear algumas escrituras antigas da Índia, da China, e se encantava pelo saber de Sócrates e Platão. Então, Tiago Menor, ele se ocupava mesmo com a leitura. Ele lia os grandes Sócrates, filósofos, os grandes filósofos, Sócrates, Platão. Ele lia os escritos que os antigos mestres da Índia e da China, Confúcio, Krishna, ele lia tudo, porque ele estava na procura do caminho espiritual. Então, ele queria achar a pureza, ele tentou achar a pureza pelo caminho material, viu que não dava muito certo. Ele falou, então, deve ser pelo caminho espiritual. Diante desses conhecimentos, é que Tiago Menor entendia com maior eficiência as escrituras sagradas que Moisés compilou, armazenando em um arrojo de sabedoria a síntese de tudo que o mundo ansiava. Então, como Tiago lia muito, pesquisava muito, tinha mesmo interesse, né, nas letras, o que Tiago fez? Quando ele foi reler Moisés, porque Tiago também era judeu, então, quando ele foi ler Moisés com já a visão das antigas escrituras da Índia, da China, dos filósofos, Tiago entendeu Moisés diferente, com mais amplidão. Então, Tiago não ficou assim parado naquele fanatismo que os judeus tinham ao ler a Torá, ao tentar levar a Torá ao pé da letra, que a Torá era a Bíblia, né? Os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Olha só, esse homem, Tiago Menor, que as más interpretações julgavam obscuro, porque ele não era de estar se apresentando, ele era na dele, tranquilo, calmo, comportava-se como um verdadeiro sábio. Então, nós já sabemos, né, que o verdadeiro sábio não precisa ficar elencando todos os diplomas que ele tem. Porque não é o diploma que torna a pessoa verdadeiramente sábia. São as atitudes dela durante a vida, são as atitudes quando aparece um problema que vamos saber se essa pessoa tem sabedoria ou não. Então, Tiago Menor entregava-se ao silêncio, por reconhecer que poucos o ouviam. Olha aqui, gente, a dificuldade que até hoje temos em pessoas que nos escutem. Porque, às vezes, as pessoas falam e a gente nem escuta. A gente está preocupado com outras coisas e a gente só está no automático. Então, naquela época, Tiago Menor também tinha esse problema, de que ele falava e as pessoas realmente não paravam para escutar. E aí, ele fala assim, entrega-se ao silêncio por reconhecer que poucos o ouvem e, dentre os poucos, menos ainda entendiam. Olha como Tiago se sentia. Então, Tiago não tinha com quem conversar. Por que é gostoso conversar com as pessoas
que entendem a gente, porque a gente fala a mesma língua, né? Então, se a gente está num grupo de amigos que gosta de novela, vai falar de novela, todo mundo vai entender de novela. Se está num grupo de amigos que vai falar de música, puxa, todo mundo vai saber um monte de coisa de música. Agora, tá, Tiago Menor, ele falava, mas poucos ouviam, e daqueles poucos que ouviam ainda não compreendiam o que ele dizia, porque Tiago já tinha o conhecimento dos filósofos, dos hindus, dos chineses antigos, e era difícil para as pessoas entenderem ele. Quem faz parte da escola e do saber e ama a pureza, se dá mais ao trabalho mental e seleciona muito o que fala. Então, né, as pessoas às vezes falam menos porque ficam mais pensando nas coisas, observam mais. É conhecedor de que, depois que as palavras saem dos lábios, o seu emissor responde pelas consequências, ou respira aliviado com a alegria ou a paz que transmitiu ao falar. Esse é o ponto mais importante dessa mensagem de hoje, meus irmãos. Depois que a palavra sai da nossa boca, dos nossos lábios, nós somos responsáveis pela consequência do que aquelas palavras disseram. O que aquelas palavras vão produzir nas pessoas. Então, nós vemos pessoas sendo responsabilizadas na justiça porque incentivaram pelas redes sociais outras pessoas ao suicídio. Então, a pessoa é responsável pelo que sai da boca dela. E aí a pessoa fica, né? O que é que, se eu falar com responsabilidade, eu vou ficar tranquila, porque o que eu falar pode fazer bem para alguém, e se não fizer bem, mal não vai fazer. Né? Então, essa certeza, essa consciência nós temos que ter. Cuidado com o que sai da nossa boca. Jesus já falava naquela questão de não comer carne, fazer jejum. Jesus já falava. Não se preocupa com o que entra pela boca, não. Vamos nos preocupar com o que sai pela boca. Porque, às vezes, uma palavra nossa levanta uma pessoa, como uma palavra nossa também, às vezes, derruba uma pessoa, põe para baixo, não é? Então, depois que as palavras saem dos lábios, o seu emissor responde pelas consequências, ou respira aliviado com a alegria ou a paz que transmitiu ao falar. Tiago nunca tomava uma resolução pelo impulso exclusivo da fé cega. Tiago raciocinava. Tiago tinha uma fé raciocinada, como na decisão de acompanhar a Jesus, sem que a sua razão participasse. Então, Tiago nunca tomava uma resolução pelo impulso exclusivo da fé cega, como na decisão de acompanhar a Jesus, sem que a sua razão participasse. Então, mesmo quando Tiago foi chamado por Jesus, ele foi, mas a razão, ele pensou, ele refletiu. Outros não, Jesus só falava, vem, fechava a portinha do serviço e ia embora. Tiago não, Tiago refletia bastante antes, inclusive quando Jesus o chamou. Olha que legal. Tiago era altamente discreto e sempre deixava fermentar a massa e assar o pão. Então, Tiago era daquele que não tinha pressa para colher os frutos do pouco que ele falava. E foi isso que lhe deu a maior alegria na vida. Ao analisar os feitos do Cristo, ao comparar a vida do mestre Nazareno com os anúncios proféticos que tanto conhecia. Por que anúncios proféticos? Naquela época, meus irmãos, o que tinha de profeta. Cada semana chegava um profeta novo, porque não estava falando
nas profecias do Antigo Testamento, tantos profetas falavam da vinda do Salvador. Gente, aparecia muitos falsos profetas. E a todos, Tiago Menor observava, via. Então, ele teve muita alegria ao analisar os fatos do Cristo. Quando ele começou a comparar a vida de Jesus com os anúncios proféticos que cada semana aparecia lá na Palestina. E aí deu-se o encaixe de duas forças que os profetas anunciaram há tantos séculos: a vinda do Cordeiro de Deus na feição humana. Era isso que as antigas escrituras do Testamento falavam. Os antigos profetas profetizavam que viria o Cordeiro de Deus, que era o Salvador do mundo. Né? E aí, depois de ele analisar, Tiago Menor, depois de analisar os feitos de Jesus, ele teve certeza: esse é o Messias prometido. Tiago envidou esforços no trabalho para que o evangelho fosse pregado às nações e às criaturas de todo o mundo. Quer dizer que Tiago, depois da partida de Jesus, também divulgou muito o evangelho. O Cristo, dizia Tiago, era sempre o prenúncio, senão a felicidade em evidência na face da terra. Então, quando Tiago saía pregando os exemplos que Jesus nos deixou aqui na terra, era prenúncio, que nem hoje nós estamos aqui falando dos feitos de Jesus, é prenúncio de alegria para nós. Por quê? Porque nós vamos começar a entender mais, entender a nossa caminhada rumo ao mundo espiritual, entender o chamado que Jesus nos faz. E quando a gente começa a entender o porquê estamos aqui na Terra, a nossa caminhada segue mais leve. Então, vejam vocês que interessante. Então, ele vidou esforços para o trabalho do Evangelho fosse pregado a todo mundo. E olha o que ele dizia do Cristo. O Cristo, dizia ele, era sempre o prenúncio, se não a felicidade, em evidência na face da terra. Então, se nós quisermos ter um mínimo de felicidade, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, porque aí nós vamos ter a verdadeira felicidade, que é fazer o bem do próximo, que é melhorar o próximo, que é nos auto-melhorar para que as pessoas que convivam ao nosso redor tenham uma vida mais leve. Ajudar aqueles nossos próximos, mais próximos, a serem harmoniosos na nossa família, no nosso trabalho, a pegar junto. Uma pessoa adoece, fica ali uma noite, o outro fica de dia e vai fazendo rodízio, não deixa sobrar tudo para um só. É isso que Jesus nos ensinou, é isso. E quando a gente faz isso, independente da circunstância, a gente sai assim, sabe, assim, com o dever cumprido, e o dever cumprido sempre nos dá uma paz. Sempre nos dá uma paz. E o que é a alegria, a felicidade, a não ser a paz no nosso caminhar, não é mesmo? Então, olha só. Tiago Menor assistira muitos prodígios do Mestre, que vieram confirmar o que já se encontrava plantado em seu coração e no tribunal da própria consciência. Tiago Menor tinha a convicção de que aquele era o verdadeiro Cristo que haveria de vir. Se nós pararmos para pensar um pouquinho como a vida daquele povo era difícil, a vida até para o mundo espiritual era difícil, porque cada semana aparecia um cara lá falando: eu sou o Messias. E não era. Hoje em dia, assim, será? É só a gente olhar. Né? É só a gente olhar. Será que, né, as religiões
estão nos ofertando aquilo de verdade que Jesus trouxe? Ou estão nos apresentando um meio fácil para chegar à fortuna, o Deus da bonança, né? Então nós temos que raciocinar. Nós temos que ter uma fé raciocinada. Não podemos ter aquela fé cega, meus irmãos. Então, olha só. Passemos agora a acompanhar Tiago nas ocorrências desse dia que vai preceder a noite de ele se encontrar com Jesus. Então, vamos ver como é que vai ser o dia de Tiago, naquele dia que à noite ele vai se encontrar com Jesus. Depois de uma rápida pescaria, Tiago também era pescador, com alguns companheiros, seguido da higiene corporal. Então, ele foi para pescar, depois, voltou e fez uma higiene corporal. Ele começa a andar pelas ruas de Betsaida. Conversa aqui e ali, abre o seu dom de gentileza como luz que atrai ou espanta aqueles que vivem na sombra. Olha que interessante. O dom da gentileza atrai ou espanta aqueles que vivem na sombra. Dependendo do estado íntimo de cada um. Então, vai depender de cada um. Mas ele era sempre gentil. Aproxima-se de sua roda. Tiago está conversando com o pessoal ali. Ele conhecia todo mundo lá em Betsaida, era pescador. Todo mundo chegava lá na beira do lago de Genezaré para comprar os peixes. E aí ele estava conversando com aquele grupo de pessoas ali. Aproxima-se de sua roda uma velhinha que ficara paralítica. Seus gritos, fruto da ânsia de ver o discípulo do Cristo, olha só. Então, aquela comunidade ali de Betsaida já sabiam quem eram os discípulos do Cristo, porque tem a diferença entre discípulos e apóstolos. Percebe que de vez em quando a gente fala discípulos e de vez em quando a gente fala apóstolos? Discípulos eram todos aqueles que seguiam Jesus. Agora, apóstolo é aqueles 12 que ele vai escolher mais para frente. Então, na oportunidade desse feito aqui, eram todos discípulos ainda. Jesus não estava próximo, da sua morte, no leito infamante. Então, só quando próximo à morte que Jesus nomeou os 12, que seriam os distribuidores da palavra dele. Mas discípulo ele tinha muitos, Então, olha só. Frutos da ânsia de ver o discípulo do Cristo. Então, todo mundo ali naquela cidadezinha de Betsaida sabia quem eram os discípulos do Cristo. Aqueles que estavam sempre por perto de Jesus, já todo mundo sabia. Então, a velhinha, quando viu Tiago e sabia que Tiago era discípulo do Cristo, velhinha paralítica, começou a gritar aos pés de Tiago, pedindo que ele a curasse desse mal que tanto a fazia sofrer. Vamos ver como Tiago vai se comportar. Tiago se constrange. Ela insiste. Tiago calado, ela pede. Tiago pensativo, ela implora, pelo amor de Deus, que lhe restitua as forças na perna para caminhar. Ela implora que Tiago impusesse as mãos. Que lindo, Seus gritos, frutos da ânsia de ver o discípulo do Cristo, fazem a massa humana, então tinha já muita gente ali em volta de Tiago, abrir alas. Então, era um grupinho só que Tiago estava conversando, mas todos estavam interessados no que aquele discípulo de Jesus tinha para falar, e foi chegando gente. Aí chega essa velhinha e vai abrindo caminho, alguém com ela, para que ela chegasse perto do Tiago, e ela começa aos pés dele, pedindo que ele a curasse daquele mal que tanto a fazia sofrer. Tiago se constrange, ela insiste. Tiago calado, ela pede. Tiago pensativo, ela implora, pelo amor de Deus, que impusesse as mãos em seu corpo
Pressionado pelo povo, Tiago cede. Imagina a situação desses apóstolos do Cristo, que Tiago já estava no rumo, né, no rol daqueles que seriam os apóstolos. Imagina a situação dele. Tiago cede, impõe as mãos sobre a velha. Logo a velhinha sai correndo, como se estivesse curada, a gritar: vede, amigos, vede, tudo isso é mentira. Eu só estava mentindo, fazendo de conta que estava paralítica, e tirando os rostos, e tirando o roto, aquelas vestimentas todas roídas da cabeça e da cintura, torna a falar: eu sou a dona da estalagem, da pousada de Belém. Esses homens não adivinham nada, eles são iludidos por um tal de Cristo que nunca existiu e se regozijam com fábulas que somente interessam às crianças. Olha que momento difícil Tiago Menor passou, gente. E aqui está para a gente ver que seguir a Cristo não é fácil, gente. Não é fácil. Tiago mudo tremia. E ela vociferando: fora mentiroso, fora mentiroso. A massa começou a ficar revoltada. Começa a jogar pedras e excrementos de cavalo em Tiago. Olha só, ser discípulo de Jesus não é brincadeira, não. O discípulo, a passos lentos, retira-se, sentindo que suas costas eram alvo da multidão inconsciente. Olha para o horizonte e vê que o sol já se despedia da terra e sente amargurado que dentro dele se escondia no horizonte a sua esperança e o sol da sua alegria. Então, Tiago, depois desce, Tiago sai, amargurado, o sol se pondo, e apaga dentro dele aquela chama da alegria que ele tinha. Para onde que Tiago vai? Imagina. Instala-se a reunião na casa dos pescadores. Pedro, nessa noite, é convidado a orar, o dono da casa. E Pedro ora com simplicidade e carinho. Terminada a prece, os discípulos notam a insistência do olhar do mestre na direção de Tiago Menor. Não precisava falar. Jesus conhece o íntimo de nosso ser. Por isso que quando nós estamos assim num momento tão conturbado das nossas vidas, às vezes, a gente diz: não consigo rezar, mas a gente só pensa em Jesus e pensa no problema da gente e pede uma orientação. E Jesus, porque Jesus sabe o que se passa com a gente, só precisa a gente, né, realmente conversar com ele. Jesus, então, olha fixamente em Tiago Menor, que Tiago, ainda desajeitado pelo que tinha ocorrido agora há pouco lá na praça, levanta-se, entendendo o pedido silencioso de Jesus, e expressa-se melancólico. Era o mínimo, né, que Tiago ia estar, né? Melancólico. Mestre, porventura pode-nos falar esta noite sobre o que entende sobre a pureza? E por que eu me preocupo tanto com esta virtude? Então ele vai justificar a Jesus porque ele está preocupado tanto com a virtude da pureza. E ele explica: não tenho direito de te pedir tanto, mestre, mas ficaria muito agradecido se pudesses responder-me por que certos esforços meus parecem ficar em vão nessa conquista que tanto almejo. Então, Tiago pergunta para Jesus: poxa, mestre, eu estou fazendo a lição de casa certinho. Por que os meus esforços não estão dando resultado? É isso. Tiago senta-se, sem conseguir desvencilhar-se da tristeza.
Cristo, compreendendo o que se passava no âmago do discípulo, faz-se ouvir com grandeza da alma. E aí agora é com Jesus. Meu filho, jamais pense que se perde o que já se ganhou. Isso é importante, gente. Nós nunca perdemos aquilo que ganhamos espiritualmente. Na matéria é diferente. A gente pode adquirir um bem material e pode perder ele. Fez mau negócio, se foi um carro, pode ter batido, né? Se foi uma casa, a pessoa fez mau negócio, tomaram a casa. Então, os bens materiais adquiridos podem ser perdidos. Agora, os bens espirituais adquiridos não se perdem. E aqui já também, meus amigos e irmãos, dá para nós lembrarmos que não se perde igualmente quando a gente deixa este corpo físico aqui na Terra e nosso espírito volta livre para o mundo espiritual. Nós levamos conosco todo o aprendizado espiritual. Então, ninguém começa do zero de novo, senão nós não progrediríamos. Imagina se nosso espírito fosse como igualzinho do dia que o Criador nos criou, simples e ignorantes. Por isso que existe essa lei de não se perde nada do que já se ganhou espiritualmente. Nós sempre estamos em progressão. Jesus continua, né? Meu filho, jamais penses que se perde o que já se ganhou. Todo o teu trabalho buscando a perfeição é abençoado por Deus e os resultados ficarão contigo eternamente. Então, eternamente, meus amigos, aquilo de bom que nós já aprendemos, isso nós não esquecemos. O bem que nós já alcançamos, nós não vamos chegar na outra encarnação e começar tudo de novo. Nós vamos recomeçar do ponto que paramos. Daí para cima, vamos aprender mais, vamos ser melhores. Mas aquele bem que já adquirimos, aqueles vícios que nós já vencemos, esses não vão mais nos acompanhar, de jeito nenhum. Então, ficarão contigo eternamente, crescendo com a força do progresso. E diz Jesus, o sol desponta com toda a sua pujança divina, ilumina o mundo e depois desaparece. Mas no outro dia torna a nascer, na sua missão incomparável. Quer dizer, o sol não diminui, está lá o sol. Assim são os nossos dons. De vez em quando, nossos dons espirituais. De vez em quando, eles se deparam com as trevas da incompreensão humana e desaparecem. Então, nossos dons, de vez em quando, se deparam com a incompreensão humana e esse dom parece que desaparece de nós. Imagina como Tiago ficou. Acha que Tiago ia ter a mesma confiança de impor as mãos num doente para tentar curá-lo novamente depois do que essa velhinha aí, a dona da pensão, fez com ele? Esse dom de Tiago parece que ia estar adormecido. Então, olha o que Jesus fala. Não obstante, esses dons voltam a brilhar em obediência à lei do bom esforço. Não podemos desistir. Lembra, gente, como foi o tema de hoje? Deixa eu só voltar aqui. É sobre persistência, né? Muito interessante, como sempre combina, gente. O que nós lemos no primeiro, persiste e segue. Jesus está falando exatamente isso, persiste e segue. Então, não turbes o coração com simples ruídos que se desfazem em minutos depois. Porque as pessoas vão procurar outra coisa para zoarem. Já zoaram agora com o Tiago Menor, vão procurar outro para zoar. A pureza de que falas é a nossa meta principal. Olha, Jesus então coloca a pureza como meta principal.
E vamos agora entender que pureza é pureza de coração, gente. Pureza de coração. Quando a gente fala que Maria, virgem imaculada, esse virgem é virgem no sentido de pureza. Mas nós sabemos que Maria foi concebida, Maria era humana. Então, teve a conjunção carnal com José para nascer Jesus. Então, fala que Jesus veio de uma virgem, virgem no sentido de pureza de espírito. Porque nós temos que entender os textos bíblicos pela luz da razão. A ciência nos diz como é que pode gerar uma criança. Foi dessa maneira que Jesus foi gerado. Nasceu pessoa, gente, homem, como todos nascem. Só que com a diferença que ele já tinha uma missão. Ele tinha encarnado para isso. Então, olha só. A pureza que falas é a nossa principal meta. Perfeição em tudo. No entanto, exige de nós muito trabalho, às vezes muitas dores e muitos sacrifícios. O preço de alcançar a pureza turba qualquer cálculo de razão. Então, Jesus fala que não dá para aquilatar em dinheiro quanto vai para alcançar a pureza. Passastes por um vexame passageiro. Jesus não estava lá junto com a multidão. Nem ninguém precisou ir contar para Jesus. Jesus sabia que tinha acontecido com Tiago Menor. Passastes por um vexame passageiro nesta tarde, por confiares somente na vigilância. Olha, eita, Jesus dá a lição. Tiago confiou apenas na vigilância do seu poder na mão. Então, ele foi pressionado, ele não queria, mas ele foi pressionado pela velhinha, pela multidão. Mas ele esqueceu do quê? Ninguém faz nada sozinho, sem a permissão dos céus, sem a permissão do Criador. Então, olha, por confiar somente na tua vigilância, esquecestes da oração, porque vigiar é de competência do saber. Olha que interessante. Mas orar é força que inspira, força que movimenta a inspiração divina. Gente, nós temos que lembrar disso. Olha que legal. Muito legal. Esquecestes da oração, porque vigiar é de competência do saber. Então, eu vigio a casa, vamos supor a casa, né? A gente vigia a nossa casa, fecha as portas, tranca a noite, porque o saber nos fala. E vivemos num mundo, né, violento, que a gente não pode dormir com as portas e janela aberta, então a gente vigia. Isso é coisa da competência do saber. Mas orar é a força que movimenta a inspiração divina. Tá vendo, gente? Orar é força que movimenta a inspiração divina. Por isso, quando a gente chega aqui e fala, gente, vamos orar hoje pela nossa mãe Sublimes, que está hospitalizada. Orar é força que movimenta a inspiração divina. Força que movimenta a inspiração divina. Então, a hora que a gente ora por uma pessoa que está adoecida, a inspiração divina vai inspirar os profissionais que vão chegar perto dessa pessoa para fazerem todos os procedimentos corretos com ela. Isso quer dizer que toda pessoa que está doente, que a gente ora, não vai morrer. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Mas a gente ora, pede saúde, pede cuidado, mas nós sabemos que está tudo nas mãos do Criador. Antigamente não falava Deus dá e Deus tira? É porque temos aquele fluido vital. Cada um tem um fluido vital. Quando aquele fluido vital se acabar, o corpo vai morrer, mas o espírito vai continuar vivo, lindo, solto, de volta para o seu mundo real, para a sua verdadeira casa, que é no mundo espiritual.
mas a gente reza com todas as forças para que, enquanto essa pessoa estiver entre nós, que ela tenha acolhimento, que ela tenha um bom tratamento, que ela seja bem cuidada, que ela não passe, né, dores, que ela seja confortada, que ela se sinta confortada pelas nossas preces. Então, olha só. Então, vigiar é de competência do saber, mas orar é força que movimenta a inspiração divina. Vigilância e oração se completam no esforço de evitar novas tentações. Então, no dia a dia, por isso que Jesus falava, vigiar e orar. Ele sempre falou vigiar primeiro. Vigiar e orar. Vigiar é coisa do saber, é da matéria. Vou vigiar isso aqui. Agora, orar é pedir a inspiração divina. E Jesus vai falar. De qualquer maneira, Tiago, o escândalo fez lembrar que é preciso algum reparo no modo como proceder diante dos outros. Jesus, o mestre dos mestres, vai agora ensinar a Tiago. E é a todos nós que ele está ensinando. O reparo no modo como proceder diante dos outros. E Jesus continua. Estamos em uma marcha que não pode sofrer interrupções. Então, estamos na marcha para Deus. Essa marcha não pode sofrer interrupções. Se queres a pureza, hás de te submeter às tuas exigências para contigo mesmo. Os primeiros dias da criança, junto ao professor, que estabelece ainda os planos do ensino e se entrega durante toda a sua vida para o esclarecimento de jovens e crianças, os primeiros anos seriam de brincadeiras, não é isso? A gente não bota o filho na escola quando é novinho, vai fazer o quê? Vai brincar. Vai brincar de fazer cobrinha, já começando com a parte motora. Aí vai brincar. Então, e seriam de brincadeiras, de ouvir contos de fada, não tem aquela toda, uma sexta-feira, por exemplo, que a professora pede para levar livro, que aí vai se contar histórias, vai se contar, ouvir contos de fadas, de sorrir nas suas ingenuidades, que marcam as características infantis. Eis que o mestre, diante de tais circunstâncias, poderá falar coisas sérias aos homenzinhos em formação. Então, a gente não chega para uma criança lá no prezinho e vai ensinar álgebra, fazer uma equação. Não, é de acordo com aquela idade que o professor vai falando para que a criança possa entender. Todavia, diz Jesus, é bem provável que eles logo comecem a correr, a gritar e a sorrir da luz que está começando a aparecer em suas vidas. Não é muito gostoso quando a gente começa a aprender, gente? Dá uma alegria na gente aprender, né? Eu lembro até hoje, o dia que eu aprendi o plural de qualquer. Eu achei o máximo botar o S no meio, quaisquer. Mas eu cheguei tão feliz em casa contando para minha mãe, o plural de qualquer não é qualqueres, é quaisquer. Achei isso o máximo. É isso que Jesus está falando aqui, Gritar e a sorrir da luz que está começando a aparecer em suas vidas. O perdão é o apanágio natural do professor, sem que dele se apodere a intolerância. Então, por que o professor perdoa? Porque senão o professor seria muito intolerante. O faltoso compreende o erro e procura repará-lo. Então, toda vez que a gente erra, a gente vai procurar reparar aquele erro. E a vingança assusta e distancia cada vez mais as trevas da luz. Então, vingança fora de cogitação. Tiago Menor deixa transparecer no semblante alguns raios de alegria, porque ele está aprendendo, sentindo a sabedoria de Jesus acerca do que se passara com ele, e pensa, o mestre tinha razão.
O Cristo majestoso na sua sabedoria, de simplicidade, de falar na hora certa, descortina com elegância. Continua Jesus. Tiago, todos temos, de certo modo, razão, como todos somos úteis de certa forma. Se não fossem os que nos atacam, se não fossem os que nos apedrejam, os que nos caluniam, como experimentar o coração que antes sorria? Olha Jesus dando. Então, é preciso que passemos por certos constrangimentos durante a nossa vida para que nós nos fortaleçamos. Isso aqui é um aviso, gente, para hoje em dia. Percebem que as crianças hoje em dia não podem receber um não? Que as crianças hoje em dia, qualquer coisinha desestrutura, as crianças hoje em dia têm o emocional igual uma gelatina, toda molezinha, porque não aprenderam a receber um não, porque não aprenderam a se frustrar. Poxa, quando a criança faz alguma coisa errada, a gente tem que explicar para a criança que ela vai ter que refazer aquilo certo. E isso frustra a criança, mas é necessário para o aprendizado, para o fortalecimento emocional da criança. Então, se não fossem os que atacam, os que nos apedrejam, os que nos caluniam, como experimentar o coração antes que sorrir? Como testar a alegria da paz interior? Como experimentar o amor ao próximo, Tiago? Eis que é necessário o escândalo, mas ai daquele que ainda é escravo dele. Jesus fala, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que cometer. Então, olha, é necessário que haja o escândalo para que aprenda, mas aquele que fez o escândalo vai também pagar por isso. É tudo bate e volta, gente, é a lei do retorno. Se te consideras livre pelas linhas da verdade que pretendes dominar e seguir, não dê muita atenção aos ruídos exteriores. Jesus está falando para nós. Se a gente quer continuar na nossa escalada para o bem, não vamos dar muita atenção para os ruídos exteriores, pois eles somente espantam os que desconhecem a lei de Deus. Se a gente está firme no conhecimento das leis de Deus, firme na fé raciocinada, pode ter ruídos estranhos, mas a gente continua a nossa caminhada. Jesus continua sincero e firme. Quando nós nos preocupamos em nos servir dos extremos com alguma virtude, é devido à sua escassez no reino da nossa alma. E é bom que as providências sejam tomadas, mas escuta bem, Tiago, sem exagero. Olha o caminho do meio, Jesus pregando o caminho do meio. Até no bem a fazer, não pode ser com exagero, sem exagero, para que não se torne uma imposição para nós e para o outro. Eu não posso querer a ferro e fogo que o outro escute. Esse comentário de Jesus que nós fazemos todos os sábados. Vem quem quer. Eu não posso ficar... a semana que um não vem, eu não posso ir lá, entrar e falar, olha, você não foi aquele dia. Gente, não é assim. Todos temos liberdade. Então, se procuras a pureza em todas as suas nuances, não esqueça de vigiar todas as fraquezas, vigiar todas as suas ideias, a começar por manter a guarda permanentemente sobre o que falas, aguarda permanentemente sobre o que fazes, porque a pureza é a unidade de todos os dons da vida. Pronto, pureza é isso, gente. Unidade de todos os dons da vida. E continua Jesus. Certifica-te, no entanto, de que depende muito de ti,
do teu esforço no autoaprimoramento. Autoaprimoramento, gente. As bênçãos de Deus, pelo tempo, conferir-te-ão esse estado de espírito, como glória de um bom lutador. Então, aqui Jesus fala que a vida não dá saltos, é que nós precisamos persistir. Quanto mais nós persistimos, mais vai ficando fácil a nossa subida. No começo é difícil, gente, mas a gente persiste e vamos tendo mais atenção no que falamos, vamos tendo mais atenção no que fazemos. Opa, será que eu estou fazendo igual o que eu falo? Porque falar é fácil, né? Agora eu quero saber se eu faço aquilo que eu falo. É esse vigiar que a gente tem que estar atento ininterruptamente. Após ligeira pausa, o mestre prosseguiu para finalizar. Tiago, não esmoreças, meu filho. Isso é para todos nós, não vamos esmorecer, meus amigos. Segue avante nas tuas pesquisas e no teu impulso de ser grande, sem esquecer que, para seres maior, é da lei que deves aprender também a ser o menor de todos. E Jesus ensinou isso quando? No lava-pés. Quando Jesus obrigou que os apóstolos, os que seriam os 12 apóstolos dele, sentarem-se e tirar as sandálias e deixar Jesus lavar os pés empoeirados de todos. Pedro falou, eu não vou deixar, mestre, que você lave os meus pés de jeito nenhum. Ele falou, Pedro, se não deixares eu lavar teu pé, você não vai fazer parte do reino de Deus. Ele falou, aí Pedro já falou, né? Lava o pé, a cabeça, o corpo todo. É isso, gente. Jesus deu prova disso daqui que ele fala. Se a gente quer ser o maior de todos, seguindo Jesus, que sejamos, aprendamos a ser como o menor de todos. O homem de valor de Jesus é aquele que tira das decepções ensinamentos, das ofensas lições maiores, e sentindo a violência dos outros, nota com urgência o valor do amor. Aprendamos, pois, com os métodos que a vida nos propõe. Em outras palavras, Jesus aqui está falando, gente, sofrer por sofrer só não adianta. Todos nós sofremos de passagem aqui por essa terra em algum momento, mas quando o sofrimento chegar, que esse sofrimento não seja só sofrer para nos fazer dor, seja sofrer além da dor que vai fazer, mas que nós tenhamos um aprendizado. Por que eu estou passando por aquilo, por esse momento? Opa, eita, o que aconteceu? Vamos sofrer e tirar uma lição desse nosso sofrimento. E termina Jesus. Levantando-se Jesus, todos os acompanham. E muitos dos discípulos procuram Tiago Menor para se inteirarem do que se passara com ele na tarde daquele dia, porque Jesus falou no geral, não falou especificamente. Só quem entendeu foi Tiago. Né? Então, Jesus falou especificamente para Tiago, só Tiago entendeu que ele falava da decepção, das pedras, da dificuldade. Aí os outros discípulos chegaram e falaram, e aí, Tiago, o que aconteceu hoje que Jesus falou aquilo? Então, para se inteirarem do que passara com ele na tarde daquele dia. Tiago, já sorridente, abraça Pedro e sai contando a cura que ele operou sem ter operado. Nessa hora, Tiago já estava de boa, né? Olha o bem que fez para Tiago se abrir com Jesus. Porque naquele momento, ele já estava de boa, de boa, de boa. E ele passou os braços pelas costas de Pedro e saiu contando para todos o que tinha acontecido. A cura que ele tinha curado sem ter operado. Muito legal, né? Meus amigos queridos, passamos um pouquinho, mas também chegamos atrasados um pouquinho por causa do computador. Então, agora quero agradecer a participação de todos, porque eu percebo cada um de vocês participando quando estão interessados no assunto. É muito interessante. Agradeço a participação de todos em mais um sábado de estudos,
de conexão amorosa. Vamos agora, desejo um bom final de sábado, desejo saúde, desejo equilíbrio e que a semana que se inicia amanhã seja uma semana de bênçãos e que nós possamos lembrar a importância do vigiar no mundo, do orar, não é mesmo? Que não sejamos nós os apedrejadores, Ailton está falando exatamente. Chico falava, né? Quando alguém magoava Chico era muito sensível, Chico Xavier, e Chico chorava, né? E aí alguém chegava para ele e falava, Chico, o que aconteceu? Ele falava, eu fui magoado hoje, mas antes eu ser magoado do que ser eu que magoasse alguma pessoa. Então, né, tenhamos esse espírito de renúncia do Cristo, né? Meus irmãos, recebam, antes da oração final, recebam todos um abraço do coração, força para todos nos seus momentos de prova. Não esqueçamos de deixar nossa Mãe Sublimes nas nossas preces diárias. E vamos falar a prece de Cáritas, que essa prece sempre aquece o nosso coração, e dizer, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, dai ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito dai a verdade, e ao doente dai o repouso. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé raciocinada. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Bom final de semana para todos, meus irmãos. Até a próxima. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.